Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live sobre mentalidade. Eu resolvi fazer essa live porque eu quero compartilhar uma experiência recente. Eu acredito que isso vai agregar muito em relação ao posicionamento, à autoconfiança, ao amor próprio. O tema da live de hoje é: se não agora, quando? Como criar uma mentalidade forte e confiante para entrar em ação e alcançar os seus objetivos. Primeiramente, eu ia fazer essa live somente para os alunos do meu grupo Autoestima Infinitum. No entanto, as regras do Instagram mudaram recentemente e eu só conseguiria fazer uma live se eu tivesse pelo menos 1000 pessoas nesse grupo. Então, como eu tenho menos de 1000 pessoas, só agora eu me dei conta que eu não iria conseguir transmitir essa live para os meus alunos, portanto eu resolvi fazer essa live aqui no meu Instagram aberto. Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui para mim no chat, que eu vou estar de olho. E se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é Nathalie e há 13 anos eu ajudo mulheres a se tornarem autoconfiantes, acreditarem em si e nunca mais duvidarem do seu valor. O que aconteceu essa semana? Eu percebi que de domingo para segunda-feira eu comecei a ficar com a garganta ruim, coriza no nariz, sinusite, dor de cabeça, e eu percebi que eu estava começando a ficar gripada. E aí eu esperei ainda segunda, terça, comecei a tomar vitamina C e tudo mais, e eu vi que não estava melhorando. E aí eu me lembrei que há uns meses atrás eu salvei um Reels aqui no Instagram, onde uma médica americana falava o seguinte: olha, quando você estiver sentindo sintomas de gripe, coriza, tosse, sinusite, coloca 2 fatias de alho cru no pé, não diretamente na pele, porque o alho ele pode queimar a pele. Então ela falava assim, ó, você coloca um pedacinho de pano, enrola no pé, corta um alho cru e corta 2 fatias de alho cru, coloca no pé e calça uma meia por cima e dorme. E aí eu me lembrei que eu tinha salvo esse Reels. Eu pensei assim, quer saber? Eu vou testar isso do alho. Será que realmente funciona? Eu vou testar, afinal não tenho nada a perder. E esse é o primeiro ensinamento dessa live de hoje sobre mentalidade. Se dê o benefício da dúvida. Então eu peguei, cortei o alho cru, calcei uma meia, em vez de enrolar um paninho, calcei uma meia, coloquei o alho cru, cortado ao meio, sem casca, e calcei uma outra meia por cima. E, inacreditavelmente, eu acordei muito melhor no dia seguinte. Eu acordei e estava sem tosse, eu acordei sem sinusite, sem dor de cabeça, ainda tô com um pouquinho de coriza, mas muito menos do que eu estava antes. E aí, olha só que curioso. Quando eu fiz isso, foi agora de quarta para quinta. Foi a primeira vez que eu fui testar isso para ver se realmente funcionava. E na quinta de manhã, eu teria consulta com o meu acupunturista. E adivinha onde eu tô fazendo acupuntura? No pé. Como vocês sabem, eu tive um problema no pé depois de uma corrida no ano passado e tudo mais. Eu tô tratando até hoje. E um dos tratamentos é a acupuntura semanal. Então, na quarta-feira à noite, ao deitar, eu coloquei o alho no pé. E só que antes de botar, eu falei, putz, amanhã é quinta, é dia de acupuntura, logo de manhã, eu sei que ele vai mexer no meu pé, porque as agulhas que ele coloca no meu pé, como é que eu vou chegar cheirando a alho, né? Que desagradável. Aí eu pensei, poxa, mas não tô me sentindo bem. A minha saúde é prioridade nesse momento. Quer saber? Eu vou testar. Enfim, coloquei o alho, passei a noite com alho no pé, acordei, tomei banho, lavei o cabelo e tal. E eu não senti mais nenhum cheiro de alho. No entanto, esse vem o segundo ensinamento que eu quero compartilhar com vocês sobre mentalidade, que é sobre se priorizar. Gleice, muito boa noite, querida, bem-vinda. Rose, Lulis, pessoal, sejam bem-vindos.
Então, quando eu decidi colocar o alho no pé, mesmo sabendo que no dia seguinte eu teria acupuntura de manhã e que o médico iria mexer no meu pé, eu pensei, a minha saúde é prioridade nesse momento. E se eu tiver que ir, se meu pé estiver cheirando a alho, eu vou me desculpar com ele, mas nesse momento eu vou me priorizar, porque inclusive eu estava sentindo a minha garganta pegar. E eu não queria entrar no antibiótico. Só esse ano eu já tomei antibiótico 3 vezes, por razões distintas. Mas eu sou uma pessoa que procura evitar ao máximo tomar remédio. Então eu vou tentar o chá de cúrcuma, eu sou uma pessoa que me cuida, eu faço os meus shots, eu raspo a casca do limão na comida. Tudo que eu acredito que está ao meu alcance, eu faço para aumentar a minha imunidade. Então, quando eu tenho que tomar remédio, é realmente porque eu estou muito ruim. Porque eu espero ali até o último momento. E quando eu coloquei esse alho no pé, no dia seguinte eu me senti muito melhor. Já estava pelo menos assim uns 50% melhor do que o dia anterior. Enfim, levantei, tomei banho, lavei o cabelo, fui pra acupuntura. Quando eu cheguei lá, logo que entrei na sala, né, falei assim pra ele, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu coloquei 2 alhos crus no pé. Quer dizer, na verdade foi um alho cortado ao meio, né? Eu coloquei um alho cru no pé e eu lavei, esfreguei bastante meu pé antes de vir. Então, se eu tiver com cheiro de alho no pé, eu já te peço desculpas com antecedência. E ele falou assim, por que você tá querendo virar um hambúrguer, né? Ainda brincou assim na hora e a gente acabou dando risada. E aí veio a terceira sacada que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte. Jogo de cintura. Jogo de cintura. Quando você se antecipa a algo que está te causando um certo incômodo, uma certa timidez, uma certa vergonha, poxa, será que eu vou tá cheirando a alho? E eu não estava, pelo menos eu não senti, e ele falou que também não sentiu. Mas o ponto é, eu já me antecipei e falei pra ele, olha, eu cortei um alho, coloquei no pé, porque dizem que é bom e tudo mais. E ele brincou, você tá querendo virar hambúrguer, não sei o quê. Então eu já quebrei aquele clima de timidez no sentido, será que eu vou passar vergonha? Será que o alho, se eu tô cheirando alho? Então eu já me expliquei pra ele antecipadamente. E aí eu tive essas 3 sacadas, que é a de me priorizar, mesmo sabendo que no dia seguinte o médico iria mexer no meu pé, a de chegar no consultório já brincando com a situação e de me dar o benefício da dúvida. Porque embora eu tivesse esse conhecimento do alho, inclusive o alho ele tem vários benefícios para várias coisas, eu nunca tinha testado isso, de colocar o alho cru no pé. E aí eu pensei, por que não? Para eu saber se isso vai funcionar, eu preciso testar. E aí, indo mais além, eu me dei conta de quantas coisas na vida eu já deixei de fazer sem ao menos tentar, porque eu não me dei o benefício da dúvida. O que é exatamente o benefício da dúvida? Olha, eu não sei se vai dar certo ou não. Eu não sei se funciona ou não, eu não sei se é verdade ou não, eu não sei que resultados eu vou ter disso. De repente, até algo que eventualmente pudesse confrontar com uma crença minha. Isso aí é dito popular, é simpatia, isso não funciona, onde já se viu, o que tem a ver o alho com a dor de garganta. Isso poderia até mesmo ir contra alguma crença minha. No entanto, eu me dei o benefício da dúvida. E quando você se dá o benefício da dúvida, você se permite enxergar além. Você permite se desafiar, você mostra para você mesma que você está aberta a aprender. Você está aberta para o conhecimento, você está aberta para descobrir coisas novas, para ver se funciona para você. E estar aberta a crescer, a aprender, é essencial para a autoconfiança. Essencial para o amor próprio, para a autoestima, porque é reconhecer que você não tem todas as respostas. É reconhecer que você é uma aprendiz da vida, como eu gosto muito de falar. É reconhecer que você não é dona da verdade, nem eu, nem você, e que a gente está aqui aprendendo.
Então, essas 3 sacadas de se dar o benefício da dúvida, de se priorizar, mesmo sabendo que talvez no dia seguinte a minha escolha em me priorizar poderia me trazer ali um certo desconforto, caso o meu pé tivesse ficado cheirando a alho, isso poderia me trazer um desconforto. Ainda assim, eu escolhi me priorizar. E terceiro, é você ter jogo de cintura para brincar com a situação, digamos assim. Então, essas foram 3 sacadas que eu tive, que eu achei interessante compartilhar com vocês, porque a forma como a gente faz algo é como a gente faz tudo. E essa frase é do T. Harv, autor do Segredo da Mente Milionária. Como você faz algo é como você faz tudo. Então, quando eu escolho me priorizar, inclusive na live de segunda-feira, uma pessoa me perguntou durante a live, mas como seria se priorizar? O que é se priorizar? E esse é um exemplo muito claro do que é se priorizar. Eu vou escolher a mim, eu vou fazer aquilo que para mim vai me beneficiar, mesmo que no dia seguinte isso possa trazer uma situação desconfortável até para mim mesmo. Mas numa questão de prioridade, a minha saúde vinha em primeiro lugar. E aí, indo mais além, essa semana eu tive vários insights, porque nada como a gente observar a nós mesmos, né? As nossas rotinas, a nossa desenvoltura, os nossos erros também. E essa semana foi uma semana que eu me observei bastante. Eu estava bem desperta para isso. E eu pensei o seguinte: se eu tenho me posicionado cada vez mais em diferentes contextos, desde coisas mais corriqueiras e insignificantes até momentos, até em relações, isso significa que isso tem se tornado um padrão, um estilo de vida. E esse padrão, ele me leva cada vez mais a ter uma disciplina em escolher a mim mesma. Então, quando eu escolho me priorizar, eu estou treinando o posicionamento. Eu estou treinando, eu posso me colocar em primeiro lugar e não há nada de errado com isso. E quanto mais eu alimento essa forma de pensar, essa visão de mundo, essa lente, quanto mais eu nutro a minha mentalidade dessa forma, isso tende a criar raízes cada vez mais fortes e profundas, porque passa a ser algo natural, passa a ser algo leve e cada vez mais autêntico. E aí, eu pensei o seguinte: se a repetição leva a uma disciplina, a disciplina, por sua vez, ela constrói a nossa autoconfiança. E é aí que eu entro agora exatamente no tema da live, porque o tema da live é: se não hoje, quando? Quando é que eu vou tirar os meus sonhos do papel? O que precisa acontecer? O que eu estou esperando? Quem eu estou achando que vai vir para me ajudar, para me salvar, para me apoiar? Que sim eu estou esperando do mundo, do universo, das pessoas, para começar a agir de uma forma mais consistente naquilo que eu quero alcançar. E aí eu pensei o seguinte: se nós trocássemos a palavra coragem por iniciativa, será que não faria muito mais sentido? Ao invés de eu esperar ter coragem, nossa, eu tô sem coragem, mas eu consigo dar o primeiro passo. Eu estou sem coragem, mas eu consigo ter iniciativa para fazer. E a partir dessa iniciativa, a coragem me encontra no caminho. Faz sentido isso? Trocar a palavra coragem por iniciativa. É fazer, mesmo que seja uma situação desagradável, é se posicionar, mesmo que eventualmente você possa decepcionar pessoas, é dizer não, mesmo correndo o risco que pessoas fiquem feridas, não era a sua intenção, mas você não tem controle sobre o outro. É fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, mesmo sem ter um resultado imediato. Porque
a gente não vai conseguir colher nenhum fruto antes de plantar a semente. Nenhum. É impossível. Eu vou repetir isso. Se você sair dessa live com essa virada de chave, isso vai te facilitar muito as suas escolhas de vida. A gente não consegue colher nenhum fruto sem antes plantar a semente. Só que não é só plantar a semente. E essa semente que eu me refiro aqui, fazendo uma analogia, é o primeiro passo que você precisa dar para alcançar o objetivo que você quer. Eu imagino que você tem vários objetivos, vários sonhos de vida, pequenos ou grandes, isso não importa. Eu imagino que você tem metas que gostaria de cumprir, objetivos que você gostaria de tirar do papel. Se você pudesse dar um primeiro passo a partir de amanhã, qual seria esse passo? Amanhã é sábado, a gente tá aí com o final de semana para se programar. Qual é o primeiro passo que você consegue identificar nesse momento que vai te levar ao seu objetivo tão desejado? Porque assim como a semente que a gente planta para colher o fruto que a gente almeja, a gente precisa aprender, não é nem aprender a ter paciência, porque a gente vai ter que ter paciência. A gente tem paciência, porque a gente não consegue antecipar algo que não está sob nosso controle. O ponto é como é que você caminha por essa jornada de forma leve e agradecida, porque a paciência você vai ser obrigada a ter, de qualquer jeito. Uma mulher que engravida, mesmo que ela engravidasse num dia e quisesse ter o filho no outro dia, isso não seria possível. Então ela é obrigada a ter paciência. Quando você planta uma semente esperando colher esses frutos, você é obrigada a ter paciência. Não ter paciência não te traz um resultado imediato. Então, essa foi uma virada de chave que eu tive há um tempo atrás, que paciência a gente tem, porque não tem como ser diferente. O ponto é como que eu lido com essa paciência? Eu entendo que a paciência é algo que é algo que não é deliberado, não é uma escolha. A gente vai ter que ter paciência, querendo ou não. Porque é um tempo que não depende de nós. O que depende de nós é plantar as sementes. Agora, o tempo da semeadura, dessa semente abrir, se desenvolver, crescer uma árvore, dar os frutos que você deseja, não depende de você. E talvez você esteja me perguntando o que isso tem a ver com a live de hoje, que é sobre alcançar os objetivos, tirar os sonhos do papel. Porque talvez você tenha muitos objetivos que você não começa por acreditar que, não sei, será que é pra mim? Será que eu consigo? Será que é capaz? Será que eu vou ter os resultados que eu espero ter? Será que esse sonho faz sentido? Nossa, mas vai demorar tanto tempo para eu alcançar isso. Se você não der o primeiro passo, esse sonho, as chances é que ele nunca vai se concretizar. E eu gostaria que você saísse dessa live de hoje com 3 coisas muito claras e específicas. A primeira: qual é o sonho, qual é o objetivo que você mais deseja nesse momento atual da sua vida? Quando você para pensar, o que você mais deseja nesse momento da sua vida? Pensa nesse objetivo. Eu gostaria que você escrevesse, nem que fosse ao término da live. Escreve esse objetivo. Segunda coisa: qual é o primeiro passo que você vai dar para alcançar isso? O que depende de você? Mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja o primeiro degrau de uma escada de muitos degraus,
qual é o primeiro degrau que você precisa subir e que por alguma razão você está evitando, você está postergando, você está procrastinando. Aqui a gente vai começar aos poucos, como se fosse um grande mingau que você acabou de fazer ali de chocolate, você colocou ali no prato de sopa esse mingau, e ele tá quente, muito quente, você consegue ver até mesmo aquela fumaça saindo de cima do prato. Você não vai começar enfiando a colher no meio do mingau, você vai começar pelas bordas. Você vai começar pelas bordas bem pequenininho, você vai soprar a colher antes de enfiar na boca. E eu gostaria que você se atentasse para os seus objetivos dessa mesma maneira. Tudo bem começar devagar, tudo bem começar pequeno, porque a direção, nesse primeiro momento, é mais importante do que a velocidade. Não que a velocidade não seja importante, mas nesse primeiro momento, a direção é mais importante. Num segundo momento, a velocidade é tão importante quanto a direção. E eu vou te explicar por quê. Se você me disser que eu gostaria de ganhar mais dinheiro, eu gostaria de ter um aumento salarial. Se o seu chefe te aumentar R$1, você vai ficar satisfeita? R$1 por mês a mais. Você alcançaria o seu objetivo? Eu imagino que não. E se o seu chefe aumentasse R$2 por mês? Será que você ficaria satisfeita? Provavelmente não. Então aqui eu estou te mostrando que velocidade é importante. Mas antes da velocidade, é preciso saber qual é a direção que eu tenho que pegar para alcançar esse meu objetivo. Porque se eu errar a direção, aí o caminho é ainda maior, porque eu tenho que voltar para o ponto de partida para recomeçar e aí então acertar a direção. Então, só recapitulando 3 coisas. Qual é o objetivo que você mais deseja nesse momento? O que você pode fazer para subir o primeiro degrau que vai te levar a esse objetivo? E terceiro, eu gostaria que você colocasse uma data para iniciar a subida desse degrau, digamos assim. De preferência, se possível, que começasse amanhã. Com o passar dos dias, o que é que você vai fazer? Eu quero que você olhe para esse objetivo e veja se você consegue aumentar os degraus diários. Você vai aumentar no seu tempo, mas vai permanecer e se dar o benefício da dúvida. O que é, novamente, o benefício da dúvida é: eu não sei qual é o resultado que eu vou ter disso, mas eu vou fazer a parte que me cabe. Eu vou fazer o que está sob minha responsabilidade, o que depende de mim. Eu vou ser consistente. Eu vou criar disciplina para que a autoconfiança se fortaleça cada vez mais, porque disciplina constrói autoconfiança. Se você passa a fazer atividade física com constância, com disciplina, você se sente cada vez melhor, você se sente cada vez mais forte, as chances é que você passa a trocar gordura por massa magra, você se sente mais disposta, você dorme melhor, o seu corpo libera hormônios como endorfina, serotonina, então você passa a se sentir cada vez melhor, se sentir bem, se sentir mais bonita. Antes dessa autoconfiança relacionada a isso, pelo menos, você precisou da consistência. Só que para as outras áreas da vida não é diferente. Se você começar a aplicar dinheiro todo mês para começar a se pagar ou para começar a investir num sonho maior que você tenha, mesmo que você comece pequeno, a consistência vai te dar cada vez mais autoconfiança. Se você começa a mudar pequenos hábitos que você identificou que eram hábitos negativos, que te
roubavam energia, que te roubavam a confiança em si mesma, quanto mais você permanecer realizando hábitos que te beneficiem, a disciplina vai criando a sua autoconfiança. Bruna, querida, bem-vinda. Ela perguntou qual o tema da live. O tema da live é: se não hoje, quando? Como tirar os seus objetivos do papel? E é uma live sobre mentalidade. Aqui eu não vou entregar uma fórmula mágica para vocês, nada do tipo. É muito mais uma live de virada de chave. É uma live sobre mentalidade. Então eu comecei essa live falando sobre a importância de se dar o benefício da dúvida. Será que é para mim? Faça. Será que eu consigo? Faça. Permita descobrir. Será que eu dou conta? Faça. Será que eu vou conseguir o que eu quero na velocidade que eu quero? Faça. Se permita descobrir quem você será ao longo dessa caminhada esta, inclusive, infinita. Faça o que precisa ser feito. Mesmo com questionamentos, troque a coragem pela iniciativa. Ai, mas eu não tenho coragem. Tudo bem não ter coragem, mas você tem iniciativa para fazer? Porque se você tiver iniciativa, ok. A Bruna colocou assim: Nathalie, preciso me redescobrir em outra profissão, me sinto perdida e me cobro muito. Bruna, se você pudesse se responder o seguinte: se não existisse dinheiro e as nossas atividades, as nossas profissões fossem baseadas em permutas, por exemplo, eu faço isso para você, em troca eu recebo alimento. Olha, eu faço isso por você, em troca você limpa a minha casa. Se a vida fosse baseada em permutas, se não existisse dinheiro, o que você escolheria fazer? Ou se você tivesse que escolher um trabalho, o qual fosse permanecer até o seu último dia de vida, por muitos e muitos anos, ou até você se aposentar, qual seria esse trabalho? Uma terceira dica para você refletir é: no que você recebe feedback positivo? No que as pessoas falam: nossa, você é muito boa nisso, você faz isso, você executa isso muito bem. Como é que você aprendeu a fazer isso? No que as pessoas te pedem conselho? No que as pessoas te elogiam? Comece a pensar sobre isso. Para você se autoconhecer, é preciso abrir espaço para obter respostas. E esse espaço você abre se fazendo perguntas inteligentes, que a gente chama no coaching, para se ter respostas inteligentes. Então você pode se perguntar: no que eu sou muito boa? O que eu adoraria fazer mesmo que eu não recebesse nenhum salário? O que eu faço que, quando eu faço isso, eu sinto que o tempo voa? Eu olho no relógio, nossa, caramba, já passou 3 horas, eu nem percebi, parece que passou 10 minutos. E passou 3 horas, que é o que a gente chama de estado de flow. O que é o estado de flow? É quando eu faço alguma coisa que é tão deliciosa, que é tão prazerosa, eu me sinto tão bem fazendo aquilo que muitas vezes passou ali 3, 4 horas e eu nem parei para pegar um copo de água, porque eu estava totalmente imersa naquela atividade. Então eu nem percebi as horas passando. Esse é o estado de flow. E aí eu te pergunto: em que momentos você se identifica em flow? Então observe também feedback que você tenha recebido ao longo da vida, mesmo que não tenha sido sobre trabalho. No que as pessoas mais te elogiam? Que virtudes suas gritam muito alto? Que tipo de conselho as pessoas te pedem? Pensa nisso. Abre espaço. Se você pudesse imaginar ou pensar, refletir em alguém que você olha para essa pessoa, seja homem, seja mulher, você fala: nossa, essa profissão parece tão interessante. Eu adoraria fazer isso. Qual seria essa profissão? Pense nisso. Sempre é tempo de mudar. Enquanto a vida
Enquanto a disponibilidade é tempo de você se reinventar quantas vezes você achar necessário. Quantas vezes você quiser. Sabe? Porque é um direito seu. Então pense nisso, no que eu sou boa, no que eu me dou bem, que tipo de elogios eu recebo, sobre o que exatamente. Então pense nisso. Então, pessoal, só para recapitular, se dê o benefício da dúvida. Troque a palavra coragem por iniciativa. Mesmo sem coragem, faça. Não espere, por exemplo, se sentir bem para fazer algo. Quando terminar essa live, eu vou me arrumar e vou para academia. Se você me perguntasse, nossa, Nathalie, mas você tá com vontade de ir para academia agora? Não, eu não tô com vontade nenhuma de ir para academia. Inclusive, eu tenho várias coisas para fazer. Mas eu sei que a academia é importante para mim. Eu quero ir para academia, é uma decisão. Mesmo sem vontade. A vontade vai me encontrar, sabe quando? A hora que eu estiver saindo da academia, que vai dar aquela sensação de, nossa, ufa, que bom, eu venci a mim mesma. Eu venci a minha preguiça, eu venci as minhas desculpas. Então não espere sentir vontade para fazer algo. Porque o ambiente propício é aquele que a gente cria. O ambiente propício é aquele que a gente cria. Porque nunca vai estar 100% propício, nunca vai chegar a hora certa até que você faça o que precisa ser feito. A hora certa é você que cria. Ela não bate ali no relógio, olha, esse é o momento. O momento certo é você que decide. Não, eu vou fazer isso agora, a partir de hoje. Porque eu tô comprometida comigo. Se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, se tá calor, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero fazer isso. Eu sei que isso aqui vai me trazer resultados positivos, isso vai me aproximar da pessoa que eu quero me tornar, ou de repente do objetivo que eu quero alcançar. Então, pense nisso. Bora fazer uma reflexão, ou melhor, uma visualização guiada? Vamos fazer juntos? Eu vou conduzi-los nessa visualização para que vocês possam relaxar, abrir aí a mente para insights, sacadas. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente. Eu vou falar no singular como se eu estivesse de frente para você nesse momento. Como se tivesse só eu e você frente a frente, tá? Então eu vou pedir para você se sentar confortavelmente, aí onde você tá. De forma bem tranquila, relaxa o corpo. Se você tiver com os braços cruzados, descruza. Se você tiver com as pernas cruzadas, descruza as pernas. Toca os 2 pés no chão. Relaxa o ombro. Eu vou pedir para você fechar os olhos e acompanhar a minha voz. A gente vai começar com 3 respirações. Inspirando suave e lentamente pelo nariz, inspirando e expirando bem devagar pela boca. Mais uma vez, inspira devagar no seu tempo, inspira pelo nariz, deixa entrar o máximo de ar que você conseguir e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira e solta. Eu quero que você perceba que esse é um ambiente seguro para você ficar cada vez mais relaxada. Eu quero que você se atente à minha voz, sinta o seu corpo cada vez mais leve, cada vez mais entregue, lembrando que aqui é um lugar seguro. Mantenha os seus olhos fechados. Relaxe os músculos da face. Quero que você se entregue completamente. Se atente à minha voz. Se atente aos meus comandos. Eu tô aqui para te guiar, para te servir, para te ajudar. E mais uma vez,
Esse é um ambiente seguro. Eu gostaria agora que você se desse permissão para visualizar o que precisa ser visto. Então você vai dizer para si mesma: eu me permito ver o que eu precisar ver. Eu me permito visualizar o que eu precisar visualizar nesse momento, porque eu estou aberta às respostas do meu próprio coração. Então, inspira mais uma vez, bem suavemente. Eu me permito participar dessa visualização guiada. Eu já entendi que aqui é um ambiente seguro. Então permaneça de olhos fechados e agora eu gostaria que você visualizasse algo que você gostaria muito de realizar. Um objetivo que para você é importante, que você quer talvez há muito tempo. Você quer realizá-lo, um objetivo que te acompanha já há, de repente, alguns anos. Eu não sei qual é esse objetivo, mas você sabe. E eu gostaria que você visualizasse qual é esse objetivo. Eu quero que você veja ele se manifestando numa tela branca à sua frente, como se você estivesse se observando em uma tela de cinema. E nessa tela estivesse passando agora, como se fosse um filme, o objetivo que você quer alcançar. Então, permita que esse filme passe. O que você está vendo aí nessa tela? Observe essa tela, é a tela da sua vida, está sendo projetado o objetivo que você quer alcançar. E olhando para essa tela, eu quero que você coloque muita cor nessas imagens. Como se você tivesse um controle remoto na mão. Eu quero que você mire esse controle na direção da tela e aperte a opção brilho. Eu quero que você coloque mais cor e mais brilho nessa imagem. Eu quero que você coloque mais luz nessa imagem. Eu quero que as cores estejam vibrantes, bem vibrantes. Eu quero que você identifique pelo menos 3 cores do que você está enxergando, observando agora nessa tela. Quais são as 3 cores que mais se destacam? Observe a sua própria tela, onde está passando esse objetivo que você quer alcançar. Quais são as cores que estão se destacando? Eu quero que você veja essas cores de forma intensas, vibrantes, cores muito nítidas. E agora eu quero que você aumente essa imagem. Eu sei que você já está vendo esse objetivo num telão e provavelmente já está uma imagem relativamente grande, mas eu quero que você aumente esse objetivo, a imagem desse objetivo de vida. Seja lá o que você estiver enxergando agora, eu não sei, mas você sabe. Eu quero que você aumente a imagem. Como se você pudesse mexer com os dedos, da mesma forma que você faz no celular, quando você quer dar um zoom, eu quero que você abra os dedos para ampliar essa tela. Eu quero que esse objetivo esteja grande, nítido, cores vibrantes, que tenha muita claridade, que você consiga enxergar tudo com muita nitidez. Eu quero que você olhe para essa tela e mentalmente você repita: eu sou capaz de alcançar tudo e qualquer coisa que eu me propor a fazer. Eu sou capaz de alcançar tudo e qualquer coisa que eu me proponha a fazer. Eu sou capaz de alcançar tudo
e qualquer coisa que eu me proponha a fazer. E ainda olhando para essa imagem, eu quero que você se pergunte o seguinte: qual é o primeiro passo que eu posso dar na direção desse objetivo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? E agora eu quero que você sinta a sua resposta. Eu sei que você sabe essa resposta. Eu sei que você sabe o que precisa ser feito. Eu quero que você mesma se responda: o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para alcançar esse objetivo? Pense nisso. Reflita por alguns segundos. Mantenha seus olhos fechados, até que você tenha muita clareza em relação a essa resposta. E assim que você receber de si mesmo essa resposta, eu quero que você se diga o seguinte: eu me comprometo a dar o primeiro passo, porque eu me dou o benefício da dúvida. Eu escolho me priorizar. Eu escolho me colocar em primeiro lugar. Eu escolho substituir coragem por iniciativa. Eu só preciso começar. Eu não preciso esperar a coragem chegar. A coragem vai me encontrar no meio do caminho. Talvez até no início do caminho. Mas para começar, eu só preciso de iniciativa. Agora coloque a mão no seu coração. Inspire suave e profundamente. Solta pela boca e ainda com a sua mão no seu coração, eu gostaria que você se agradecesse. Você sabe o que você viu. Você sabe as respostas que você obteve agora. Apenas agradeça a si mesma. No seu tempo, pode abrir os olhos, voltar aqui para essa live. Quem quiser compartilhar alguma sacada, algum insight, ou se quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Eu tô aqui para te responder e te guiar. Pessoal, como foi esse exercício para vocês? Tiveram alguma resposta? Como vocês se sentiram? Tem alguma dúvida em relação ao que precisa ser feito? Perceba que eu não estou falando para vocês, olha, nos próximos dias você tem que fazer tudo que você acha que tem que fazer para alcançar o objetivo. Eu só estou te pedindo para dar o primeiro passo. Essa é uma live sobre mentalidade. É sobre o que você se permite. Eu não vou te dar o passo a passo, só quero que você vire aí a chavinha para se permitir dar o primeiro passo. Eu gostaria que você se desse o benefício da dúvida, trocasse coragem por iniciativa. Quando você se sentir desanimada, incapaz, com dúvidas, lembre-se disso. Eu só preciso dar o primeiro passo. Eu não preciso de coragem. Eu só preciso de consistência e iniciativa. Primeiramente, a iniciativa, que é justamente dar o primeiro passo. E aí, então, manter a consistência. Lembre-se que a autoconfiança, ela é um resultado da consistência. Não adianta eu ir para a academia uma vez por ano. Não adianta eu comer bem, seguir uma dieta saudável uma vez por mês. Não adianta eu me propor a fazer um curso e assistir uma aula a cada 6 meses. Não adianta eu querer mudar e ficar na arquibancada, na teoria.
Porque a autoconfiança vai exigir que você abandone a zona de conforto. Vai exigir que você abandone uma versão sua super conhecida no momento. Uma versão sua que você tá muito íntima dela, porque é a versão que você vive atualmente. Você conhece muito bem essa versão sua. Só que essa versão sua talvez não te leve aonde você deseja chegar. Porque o que a gente faz, o que a gente fez até o momento, o que a gente continua fazendo, é o que a nossa mentalidade nos permitiu. Se quisermos ter resultados mais ousados, precisaremos mudar a mentalidade, primeiramente. Mudar a mentalidade. Precisamos de lastro, de visibilidade, de alcance de visão. Precisamos de evidências cada vez mais fortes de que somos capazes. E essas evidências, elas só se dão justamente com a consistência. A consistência é um caminho seguro. A consistência forja a sua autoconfiança. Mas você precisa da iniciativa. Porque sem a iniciativa nada muda. Como é que vocês estão se sentindo? A Grace colocou assim: me senti bem, ótimo exercício, gratidão, minha querida. Então, pensem qual é o objetivo que eu quero, talvez até para esse ano, dependendo do objetivo. Você pode classificar os seus objetivos por ordem de... Não é bem de tamanho, eu não gosto dessa palavra, mas tem coisas que talvez você consiga esse ano, talvez tenha objetivos que demandam um pouquinho mais de tempo, 2 anos, 5 anos. O que é importante para você nesse momento? É nesse objetivo que eu gostaria que você focasse. Aquele que você mais sente o seu coração vibrar. Quando você pensa nisso, você fala, nossa, isso aqui, eu queria isso mais do que nunca. Eu quero isso mais do que nunca. Isso aqui, quando eu alcançar, nossa, quanta alegria, quantas chaves vão... quantas fichas vão cair, como eu vou me sentir bem. É nesse objetivo que eu gostaria que você colocasse a sua atenção. Recapitulando, para eu colher os frutos, eu preciso plantar as sementes. E não é só plantar as sementes. Perceba que o tempo entre plantar a semente e colher os frutos, às vezes, são anos. O tempo vai passar de qualquer maneira. Como é que você lida com isso? Paciência é algo que todos nós somos obrigados a ter. Se a gente parar para pensar, a paciência é algo que, mesmo que a gente fale, mas eu tô impaciente, ok, mas você vai ter que esperar de qualquer forma, porque o fruto não vai aparecer no dia que você deseja que ele apareça. O fruto, ele vai nascer no tempo dele. E esse tempo precisa de tempo, literalmente, para o fruto brotar. Precisa de cuidado, precisa da sua consistência em cuidar dessa semente. A Gleice colocou assim: um objetivo é entrar em um relacionamento. Perfeito. Perceba que esse objetivo, ele não está 100% nas suas mãos. Por quê? Se eu quero conhecer alguém, isso significa que 50% desse objetivo depende de mim. Mas eu não tenho uma garantia de 100%. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso me fazer ser vista. Eu posso frequentar lugares novos. Frequentar ambientes diferentes. Eu posso ir em lugares que eu perceba que estão alinhados com os meus valores e virtudes. Eu posso me tornar uma pessoa, treinar a minha comunicabilidade, eu posso ser uma pessoa cada vez mais gentil, eu posso ser uma pessoa cada vez mais prestativa. O que isso tem a ver? Permita-se ser vista. Permita ser uma pessoa que quando você entra num lugar, você é notada pela tua presença.
Um lugar que quando você sai, as pessoas ficam tristes, porque elas falam, poxa, ela é tão querida, ela é tão amável, ela é tão gentil, o ser humano está carente disso. Quanto mais gentil, quanto mais amável, quanto mais querida, quanto mais... Olha, eu te vejo. Quando você mostra para o outro que você o vê, automaticamente você também está sendo vista. Então, a Gleice, querida, já participou do meu grupo de desafio, sabe muito bem do que eu estou falando, a importância de, olha, eu vejo você. A importância de você não só se permitir, mas tornar o ambiente agradável, porque você está nesse ambiente. É você se tornar um fator de soma a partir dos seus ativos intangíveis. O que são os seus ativos intangíveis? É aquilo que a vida jamais tira de você. Que onde quer que você esteja, você os leva consigo mesma. Porque são ativos que estão aqui dentro. De repente a sua lente pela qual eu enxergo o mundo, de repente a sua generosidade, de repente o seu respeito ao próximo, de repente a forma como você lida com os desafios, de repente a sua solidariedade com terceiros. Os seus ativos intangíveis é aquilo que está dentro de você. É uma mistura de valores, virtudes, crenças, comportamentos que te moldam e te tornam única. É algo que não importa quando o tempo passe, você não os perde, porque são seus ativos, literalmente. Então, se eu quero conhecer alguém, poxa, como é que eu posso ser vista? Que lugares novos eu posso ir? Como é que e eu vou compartilhar algumas sugestões com você, que é a seguinte, um primeiro exercício que eu costumo dar para as minhas coaches quando elas trazem esse objetivo é o seguinte. Primeiro, aonde você conheceu as pessoas que você já se relacionou? Que lugares você as conheceu? Vamos pensar antes da era da internet, né? De aplicativo, de Tinder e tudo mais. Aonde você conheceu essas pessoas? O meu primeiro namorado eu conheci numa viagem para Bahia. Ele era de São Paulo, perto da minha cidade, então uma viagem completamente despretensiosa. E eu comecei a namorar um cara que era de São Paulo e também estava ali viajando. E eu vou te fazer uma pergunta, você costuma viajar? Você gosta de viajar? Porque viajar, além de ser um investimento que sempre dá ROI, né, na minha opinião, retorno sobre o investimento, você conhece pessoas, você faz amizades, você conhece novas culturas, você volta diferente. Então viaje, se matricule em cursos, de preferência presenciais. Grandes amigas minhas, eu conheci em curso de inglês e espanhol. Tudo bem, você está falando de relacionamento amoroso, eu estou falando de amizade, mas o que eu estou dizendo é o ambiente que você frequenta ali 2 vezes por semana, às vezes por 1 ano, 2, 3 ou até mais do que isso, você começa a criar vínculos, você começa a conhecer gente. Então pense em cursos que você possa fazer, pense em viagens, pense em grupos. Nossa, que grupos tem na minha cidade? Será que tem grupos de ciclista? Aqui na minha cidade tem um grupo que toda quarta-feira eles se juntam para pedalar. Será que, de repente, entrando numa academia, em grupos, às vezes até grupos onde os exercícios são em pequenos grupos, né? De repente um crossfit, aulas onde sejam ministradas em grupo, tá? E pense nisso. Abra esse leque, que ele é imenso, que sai infinito. Quem são as pessoas que de repente podem me apresentar a alguém? Eu tive um namorado que ele me conheceu, ele trabalhava com uma amiga minha
E aí ele tinha essa minha amiga no Facebook. E um dia essa minha amiga postou uma foto minha e dela no Facebook e ele pediu pra me conhecer, pra ela me apresentar a ele. Então, às vezes, você pensa, poxa, às vezes é uma pessoa que tá ali, que é um amigo em comum, que vai te apresentar para o seu próximo relacionamento. Eu não sei, aqui a gente está trabalhando com possibilidades. O que eu tô te dizendo é, esteja aberta. Esteja aberta. Sempre, eu gosto de ter esse pensamento de abundância, de pensar que todo lugar é lugar. Eu já conheci gente no trânsito, eu já falei isso pra vocês, né? Eu já conheci gente no trânsito, eu já conheci gente em restaurante, em festas de aniversário. Então, todo lugar onde tem pessoas, onde você é vista, é uma possibilidade. Pense nisso, faça sua lista. Onde já conheci pessoas? E assim, não é que é para você se restringir ao seu passado. Se eu conheci pessoas em tal lugar, eu só vou conhecer nesse lugar. Não, é para você se abrir. Onde minhas amigas conheceram os atuais namorados, ou noivos, ou maridos? Quem que tem algum amigo em comum? E tem uma amiga minha que conheceu um cara num casamento de uma amiga dela. Ela foi, na época ela estava solteira, foi sozinha, ficou numa mesa onde estavam outros solteiros, e lá ela conheceu um cara que estava nessa mesa. E eles vieram a se relacionar depois acabaram terminando, mas assim, ela conheceu, namoraram, tudo. Então, onde tem pessoas, existe possibilidade. Combinado? Pessoal, perguntas, dúvidas? Eu tô pensando aqui também, eu não sei se você mora em prédio, tá? Mas eu tenho duas amigas que uma já mora há um tempo no prédio que ela mora, e a outra mora nesse prédio há cerca de 1 ano. E ela falou que as duas, né, tem um grupo do WhatsApp que criaram para os moradores do prédio. E nesse grupo do WhatsApp, elas conheceram pessoas, no próprio grupo do prédio. Então, às vezes, até o lugar onde você mora também é uma possibilidade. O importante é manter-se aberta. Lembra disso, onde tem gente, existe uma possibilidade. Meus amores, meus queridos, dúvidas sobre a live de hoje? Uma live completamente voltada para a mentalidade. Se desafiem, se deem o benefício da dúvida, troque coragem por iniciativa, se priorizem, lembre que eu falei no começo da live, e jogo de cintura. Para quê? Jogo de cintura para se posicionar, para fazer o que você deseja sem pedir permissão. Jogo de cintura para quebrar a timidez. Jogo de cintura para se antecipar. Eu dei o exemplo aqui do alho. Então, vocês que estão comigo desde o início da live sabem o que eu tô falando. Essa live vai ficar salva no feed. E muita gratidão. E só recapitulando, eu ia fazer essa live no grupo do Autoestima Infinitum, mas eu não sabia que tinha mudado as regras do Instagram. Agora, para fazer live, tem que ter no mínimo 1000 seguidores, eu não sabia. Por isso que eu fiz nessa conta aqui aberta, tá bom? Pessoal, gratidão. Nos vemos no domingo. Domingo eu vou fazer uma live sobre término de relacionamento a pedido de uma seguidora muito querida. Então, quem quiser participar, domingo, se eu não me engano, acho que às 20 horas. Eu já até cheguei a divulgar. 20 ou 20h30, não me recordo agora. Mas domingo estarei fazendo live. E um ótimo final de semana para nós. Merecemos. E nos vemos no domingo. Um grande abraço.